A África, eles varriam a África a pé. Eles cruzavam o continente a pé, resultado do discipulado de Jesus. Porque quando a perseguição chega, quando não há perseguição, torna-se a coisa muito fácil. Mas quando há perseguição, como a igreja perseguida viveu recentemente, só os que são permanecem. E outra curiosidade que sempre me bateu é que das 7 igrejas do Apocalipse, só uma não recebeu nenhuma exortação do Senhor Jesus, nada, só elogio. A pequenina Filadélfia. Éfeso, que era uma monstruosidade, ainda hoje é uma das coisas mais lindas daquela região. Éfeso, nenhuma delas, todas elas recebiam uma palavra de elogio, de incentivo e uma repreensão braba. Filadélfia, a menor de todas, seria hoje uma missão. Foi a única que recebeu só elogios, e a razão está escrita em Apocalipse. O Senhor Jesus diz: porque guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Amém. A igreja de Bereia, nos dias da expansão apostólica, foi a mais elogiada, e o apóstolo Paulo deixou claro por quê. Porque tudo que os bereanos ouviam podia ser o maior pregador do mundo, orador, que empolgasse as multidões. Eles iam, está escrito, eles iam conferir na palavra. Foi muito bom, mas não está aqui. Passe bem. Não foi tão bom. O cara é meio gago, não consegue, o português não é tão bom, mas tudo que ele disse está aqui. Então, a igreja de Bereia e a igreja de Filadélfia foram as duas mais elogiadas por Paulo e pelo Senhor Jesus por causa de um discipulado eficiente. Para abrir a Bíblia, para ler a Bíblia, para conhecer a Bíblia. E uma última que eu cito, que foi o oposto, foi Corinto, a maior igreja daqueles dias no Oriente Médio. Uma igreja enorme, uma igreja rica, uma igreja pujante, uma igreja que tinha todos os dons espirituais, língua, interpretação, profecia, dom de revelação, tinha tudo, mas não tinha nenhum fruto. E deu no que deu. Divisões, e Paulo diz assim, que chegava um irmão levar o outro à justiça. E Paulo diz, como se não houvesse ninguém que pudesse mediar isso entre vocês. Havia outro que tinha um caso com a mulher do pai, ladruagem, todo mundo lá, com todos os dons, sem nenhum fruto. Nós precisamos ter olhos para ver isso, a fim de que nós aprendamos o valor do discipulado. Os 12 que Jesus discipulou, e o que mais me encanta ali, que eu vi muitos pastores pregando sobre isso, é que ele conhecia cada um, mas nunca entregou nenhum. Nunca. Hoje se vive praticamente o oposto. Ele sabia quem era Judas, mas nunca deu uma pista. Tanto que quando ele perguntou, um de vós vai me trair? E eles disseram, porventura serei eu. Ninguém apontou para Judas, era o tesoureiro. Ele nunca disse que Pedro ia fazer o que fez, de negar, trair, praguejar, porque ele jurou, ele negou, jurou e rogou uma praga. Foi plantando. Porque a semente plantada, ela não nasce na hora. E depende, no caso espiritual, de cada um, da obra de Deus. Você prega a mesma mensagem num culto, as reações são atemporais e diversas. Então, cada um, Deus não trata com multidões, Deus trata com indivíduos. Eu tenho dito a esse aqui, é como se só ele existisse no planeta Terra. Então, o discipulado visa isso. Eu peço a Deus que, no dia que ele me levar, vocês continuem, mantenham. É a coluna vertebral da saúde, da caminhada de uma igreja. A igreja sem discipulado, a coluna enverga.
Ide por todo o mundo, disse o Senhor Jesus, e fazei discípulos. Não é só estatística de mão levantada. Eu preguei, houve 40 conversões. Não, é fazer discípulos. E hoje a gente tem a grande alegria de receber o nosso querido Ivanzinho. Me desculpe chamá-lo assim, mas não tem outro jeito. Eu tenho louvado muito a vida por causa desse indivíduo aí, muito. Porque na convivência eu aprendi que ele é uma pessoa séria, bem-humorada e séria, porque tem muito bem mal-humorado que não é sério. É sim e não. Isso estimula você a abrir o coração, a rasgar a alma, fazer uma faxina da alma. E saber que vai haver correção e amor, e ao mesmo tempo amor para edificar, construir e abençoar. Então, eu tenho dito, o que eu vou dizer, ele já sabe, eu já disse a ele, eu já disse a Dom Paulo, o sonho que eu tinha e tenho ainda na minha vida é que ele se torne um bispo auxiliar da reconciliação e seja bispo da diocese da zona sul do Recife, do estado de Alagoas. Porque tem preparo, é simples, é bem-humorado, é alegre, e eu tenho uma alegria enorme em trazê-lo ao discipulado nessa noite. E que você seja usado pelo Espírito Santo, querido, como você sempre tem sido. Da forma que Deus usa você, já há anos eu venho observando, né? E que a graça de Deus lhe cubra todos nós. Eu nunca esqueço um dia que uma senhora que havia brigado com o marido, com o filho, ela tinha um temperamento horrível. E ela foi falar com o reverendo Antônio Elias, e ela falou. E quando ela terminou, ela disse ao reverendo Antônio Elias: tudo que eu quero de Deus, não quero nada, só quero uma coisa, que ele faça justiça em mim. Aí o reverendo Antônio Elias olhou para ela com aquele jeitinho dele, deu a risadinha e disse: minha filha, se Deus lhe tratar com justiça, você vai virar uma colher de cinza no chão, mais nada, nada além disso. Se Deus me tratar com justiça, eu vou virar pó. É a graça de Deus, por isso que a graça escandaliza. Então, a gente podia, Mário, cantar mais um louvor e a palavra com o reverendo Ivan Rocha, a quem chamamos carinhosa. Aqui todo mundo sabe quem é amigo, é uma família, a quem nós chamamos de Ivanzinho. Que Deus te use para o nosso bem e para a glória dele, querido. Amém. Então, vamos mais um. Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, eu já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é teu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei que eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei que eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é teu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei que eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude
me ajude a melhorar. Ajeita seu celular. Ivan, a palavra é sua, Ivan. Amém. Estão me ouvindo bem aí? Graças a Deus, graças a Deus. Meus irmãos, olha, eu sou um cidadão obediente e eu fiz tudo o que Luciana Lessa mandou. Mas antes eu tenho duas coisas para dizer. A primeira é que não dá para ouvir tudo isso que o Bispo Ximenes falou sem ter uma réplica, né? Acaba tem que dizer alguma coisa. E primeiro eu quero dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. Me lembro que eu já estive entre vós presencialmente no dia que Caio esteve aqui. Acho que ano passado, não foi, Mário? Eu creio que ano passado, ou ano retrasado foi. É porque a gente está em 2021 já, mas deve ter sido final de 2019. E eu tive aí na casa de Mário com o Caio. Foi uma noite agradabilíssima. E então é uma alegria estar aqui com vocês e com o nosso bispo. Ele falou essas coisas de mim e isso é coisa de quem gosta. Quem gosta do outro fala bem o tempo todo, né? Mas não vão acreditando nesse que só tem virtude, não, porque só minha mulher que está aqui perto sabe a bronca que eu sou. Mas a mim é uma alegria. Eu também já disse a do Alexandre presencialmente e publicamente que eu dei uma sorte grande e um privilégio na vida de poder ter nascido e me criado na nossa igreja, aos pés de Dom Paulo e de Dom Alexandre, desde que ele chegou aqui em Recife. Eu era seminarista quando Dom Alexandre chegou em 2003 na nossa catedral, e um dos primeiros eventos que ele foi pregar fora da Trindade aqui em Recife, quando chegou, foi no meu seminário, que eu estudei no Seminário Teológico Pentecostal do Nordeste, porque na época a gente ainda não tinha CETEC. E Dom Ximenes foi pregar lá de manhã, e me lembro do sermão que ele pregou. Aliás, eu me lembro de todos os sermões que ele pregou, eu vivo repetindo as palavras dele. Mas esse de 2003, portanto, há o quê? 18 anos, né? Vai fazer 18 anos. Ximenes chegou lá para os seminaristas, eu incluído, e disse que estava pregando sobre João Batista, e ele já começou dizendo: eu vim pregar, eu não vim dar aula, então fechem os cadernos e abram os corações. Foi o primeiro esporro que eu levei logo no seminário. Todo mundo querendo anotar as coisas que Dom Ximenes ia falar, e ele mandou a gente fechar os cadernos, abrir os corações, e ele disse que João Batista era um homem de um sermão só, lá em 2003, e eu me encantei naquele dia, acho que comecinho de 2003, e desde então tenho tido esse privilégio de aprender aos seus pés, ouvir tudo o que ele fala publicamente, e graças a Deus, de um tempo para cá, poder ouvir algumas coisas que ele fala de forma privada só para mim. Então é uma alegria, bispo, estar aqui com o seu discipulado na sua igreja. Um beijo para Carmen, que eu amo muito, a Ariel, que está aí também, e vocês todos. Vocês são gente muito abençoada. Muitos de vocês eu também tive o privilégio já de caminhar por conta do Soso, me aproximei mais da reconciliação, graças a Deus. Então tem uma galera boa que a gente já tem caminhado. Então estou muito feliz. A segunda coisa que eu quero dizer, antes de entrarmos no nosso tema, é porque Dom Ximenes falou aí um tempo sobre a importância do discipulado, e eu quero só ratificar, dizer que isso é algo que Deus colocou no nosso coração em 2019, no começo do ano. Eu peguei todas as minhas ovelhas, que são ovelhas de Dom Paulo também, na Trindade, e dividi todas elas em grupos de discipulados. Hoje eu coordeno 7 grupos de discipulado na Trindade, com mais ou menos 20 pessoas. Alguns têm 30, outros têm 15, mas mais uma média de 20 pessoas nesses grupos que se reúnem. Cada grupo se reúne num dia na semana, uns na segunda, outros na terça, outros na quarta, alguns na sexta. Só na quinta-feira que a gente não tem reunião do discipulado, porque quinta-feira a gente se reúne todo mundo junto comigo lá na igreja. Aliás, não tem se reunido por conta da pandemia, né? Mas em 2019 se reunia todo mundo junto. E eu também estou convencido disso, que o discipulado não pode parar, e é o que segura a igreja. Inclusive, por conta da pandemia, essa turma que anda mais junto da gente lá na Trindade não sofreu tanto, porque eles já estavam acostumados a uma vida cristã que não era baseado no esquema culto, templo, domingo. Eles estavam acostumados a uma espiritualidade comunitária nas casas,
nos grupos pequenos, que já se reúnem todas as semanas. Então, tiveram que alterar para a modalidade online, como a gente está fazendo agora, mas esses sentiram muito menos do que aqueles que ficam dependentes do templo e da reunião ampla, porque esses sentiram muito mais falta da comunidade. Então, eu estou convencido de que o fato da igreja ser orgânica dessa forma, com um grupo de pessoas que se conhecem pelo nome, que sabem o que fazem, que choram juntos, que celebram juntos, essa igreja real, corpo de Cristo, a expressão mais assim, eu estou convencido de que cada vez mais, se não for assim, a igreja vai se desfacelar. O fato de ter a igreja grande, eu gosto, sou membro de uma, pastor, e vai ter, e tudo bem, não tem problema. Mas dentro dessa igreja grande, há de haver muitas igrejas pequenas de pessoas com relacionamentos fortes e não relacionamentos frágeis próprios de multidões. Então, essa é uma palavra de Dom Ximenes que a gente tem que guardar no coração com muito carinho, porque eu creio que isso é profético de Deus para a igreja. Amém. Tendo dito isso tudo, deixa eu contar a vocês o que é que aconteceu. Meu amigo Mário Lessa perguntou se eu tinha agenda para estar aqui com vocês hoje. Eu disse a ele que se eu não tivesse, eu dava um jeito de ter, porque eu não ia perder esse privilégio de estar aqui com vocês. E aí eu perguntei a ele como é que era. Era para eu preparar uma palavra? Era para eu... O que era o assunto? E ele disse, não é um sermão, é um estudo. E eu disse, tem alguma sugestão? E ele disse que Luciana Lessa disse que tinha que ter pelo menos duas coisas. Primeiro, tinha que ser baseado num livro. E segundo, não podia ser qualquer livro, tinha que ser um livro de uma pessoa gabaritada. Então, quando o Mário disse que a ordem de Luciano era essa, e eu já disse, eu sou obediente, aí eu fui atrás do mestre gabaritado da minha preferência, para mim, dos que viveram o melhor de todos, ou pelo menos o que mais me influenciou nessa área de ensino na igreja, que é o reverendo John Stott. E eu li tudo desse homem e acho que um bom discipulado não pode passar sem entender muita coisa do que John Stott escreveu. O livro dele que mais me impactou é um livro chamado Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, da editora ABU. Esse livro fez a diferença na minha vida de uma forma muito grande. Então, eu escolhi John Stott, e aí, dentro de muita coisa que John Stott escreveu, porque ele escreveu sobre quase tudo que se tem para falar, eu escolhi, então, a gente dar uma olhadinha na tese dele, desse livro aqui, A Mensagem dos Gálatas, de John Stott, sendo que o livro é muito grande, não dá no discipulado da gente tratar todo. Então, eu obedeci Luciano, escolhi o autor, aí depois obedeci de novo, escolhi o livro, e agora, obedecendo a Mário, que mandou eu dar um tema dentro do livro. Você veja que eu sou obediente à família inteira. Então, nós escolhemos um capítulo, que é o capítulo 5 da Carta aos Gálatas, que fala da liberdade cristã, que é um capítulo que, para mim, é muito caro, é muito importante. Então, eu queria fazer uma pequena explanação desse capítulo 5 e animar vocês a gente fazer disso aqui um debate. Mário disse que a gente abriria para pergunta, e eu acho que é muito mais rico se eu falar pouco e a gente debater muito. É melhor do que eu falar muito e a gente debater pouco. Vamos combinar assim? Então, eu vou tentar ser rápido e a gente vai debater. Para a gente não chegar de paraquedas no capítulo 5, vamos fazer aqui um voo panorâmico do contexto de Paulo aos Gálatas e dos outros capítulos, para a gente chegar como Paulo chegou. Vocês sabem que Paulo foi liberto da religião, da cegueira da religião, literalmente da cegueira da religião. Um fariseu, um judeu, totalmente entranhado nos rituais e na questão da religião judaica. E aí ele, quando se converteu, ele sai pregando, tem as viagens missionárias, e ele, no que sai pregando, ele prega as províncias romanas da galáxia, funda a igreja, sendo que aí depois que Paulo funda essa igreja e prega esse evangelho, ele fica sabendo, ele continua suas viagens, pregando e fundando outras igrejas, ele fica então sabendo que algumas pessoas chegaram lá nas igrejas da galáxia e questionaram a autoridade dele, reintroduziram rituais e sistemas judaicos e a necessidade de observação de vários ritos da lei.
e ele não ficou muito feliz quando ele ficou sabendo disso, não. Inclusive, Gálatas é uma carta meio dura, meio ríspida, diferente de algumas outras cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento, que ele começa com muito carinho, as cartas mais pessoais. Essa, ele é brabo. Ele, se você for ler o primeiro capítulo de Gálatas, você se assusta com a brabeza dele, porque ele diz: vocês estão pensando o quê? Eu sou apóstolo, quem me fez apóstolo foi o próprio Jesus, que me falou desse evangelho, que não é o outro evangelho, mas é o evangelho, e me admira vocês que já passaram desse para outro evangelho. Então, o apóstolo Paulo já chega batendo muito forte nessa questão, e ele vai começar falando que nada é necessário para a salvação a não ser a fé. Então, a justificação pela fé, que é um tema paulino muito forte, ele trata em Gálatas porque é isso que ele quer dizer para aquelas pessoas que chegaram lá tentando fazer com que os Gálatas voltassem atrás no evangelho que ele pregou. E o problema é que a turma de Gálatas não estava entendendo muito, ele já não estava mais lá, e falsos mestres chegam para ensinar, então Paulo tem que escrever. Eugene Peterson, que é um grande mestre, um pastor, que eu gosto muito também, vocês certamente já devem ter lido alguma coisa dele, ele é quem escreveu aquela paráfrase, A Mensagem, que alguns de vocês têm, eu gosto muito de ler. Eugene Peterson, na introdução dele à carta de Gálatas, na Mensagem, ele diz que o propósito inteiro da carta é resgatar essa liberdade original que Paulo pregou quando fundou a igreja. Paulo funda a igreja pregando uma liberdade no evangelho, depois a turma chega questionando isso, então o propósito da carta é restaurar, resgatar essa liberdade original. E aí no capítulo 1, então, ele fala da sua autoridade, desse outro evangelho e desses falsos mestres. No capítulo 2, ele fala da história dele, conta a história da confusão que ele teve com Pedro, que Pedro estava meio duas caras. Quando não tinha judeu, Pedro sentava com Paulo e os gentios. Quando os judeus chegaram, Pedro deu uma de doido. Então, Paulo resistiu ele conta essa história. Fala da justificação pela fé. No capítulo 3, ele continua exortando e aí traz figuras do Antigo Testamento sobre estar na lei e estar em Cristo. Eu adoro essa expressão de Paulo, estar em Cristo, em oposição a estar na lei. No capítulo 4, ele fala algo que o reverendo Igor gosta muito de falar, que é a diferença de ser escravo e ser filho. E ele faz toda aquela história com Isaac e Ismael. E aí chega, então, no capítulo 5, que é esse capítulo, tema desse ponto distótico que eu queria trazer para a gente debater. O capítulo 5, e eu estou agora com a Bíblia aqui na mão para ler com vocês 2 versículos. A gente não vai ler tudo, vocês têm a Bíblia, vocês vão ler depois, mas 2 versículos desse capítulo 5 que tratam dessa liberdade que a gente merece ler. Primeiro é logo o versículo 1, Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Gálatas 5:1. E o meu preferido de todos, Gálatas 5:13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Eu vou repetir o versículo 13, mas antes de repetir o versículo 13, eu quero apresentar a vocês uma pessoa que chegou aqui agora, que é a coisa mais linda do mundo. Olha quem está aqui. Olha. Eita! Olha, Dom Ximenes, Mário e Lu, Oi, Zé gente. de Paula, Cíndia, Marcênio. Ó, só o povo bonito Que aqui. saudade desse povo, meu Deus. Boa aula, gente, para vocês. Um beijo, Paulinha. Deus te abençoe também. Beijo. Chega uma mulher bonita dessa, o cara tem que parar um pouquinho, porque senão o cara não aguenta não, né? Mas vou voltar então para o 13, Gálatas 5:13. Diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Vou no 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse texto de Paulo aos Gálatas é especial demais. Para a liberdade que Cristo chamou, a lei era impossível de ser cumprida, Jesus cumpriu a lei, e nesse versículo 13, ele já entra na história da diferença de liberdade e libertinagem, mas o que me chamou a atenção, antes de entrar no ensino de Stott,
Eu vou deixar o ensino de Stott para depois, para a gente debater, antes do debate. Eu vou primeiro dizer a vocês o que me chamou a atenção. Primeiro, essa história do sede servos em amor. O cara, num contexto de falar de liberdade, usa essa expressão, antes, porém, sede servos uns dos outros em amor. O que é que isso tem a ver com liberdade, ou que liberdade cristã é esse? Stott, antes de dizer o que Stott vai concluir, mas ele diz um negócio que eu acho interessante e que vocês devem concordar com ele. Ele diz, olha, não adianta a gente falar em liberdade cristã sem conceituar, sem definir o que é que a gente entende por ser liberdade. E ele diz, veja, uma pessoa, vamos dizer assim, mais de direita ou mais conservadora, ele pode, do livre comércio, vai dizer que liberdade, por exemplo, é não ficar preso às taxas do governo, ao controle governamental. Então, para esse cara, a liberdade é isso. Para um comunista, a liberdade é outra coisa. Um comunista é ele ficar livre da exploração do outro. Todo mundo vai falar em liberdade. Um vai dizer que é livre do capital, o outro vai dizer que é livre do controle, mas todo mundo vai falar em liberdade. Uns vão falar em liberdade de expressão, o outro vão falar em liberdade para poder falar o que quiser. Usar a palavra liberdade é muito fácil. Na boca de todo mundo, essa palavra vai ser doce. A questão é a gente definir aqui, para Paulo, no contexto das Escrituras Sagradas, que liberdade é essa. Não é simples. E eu vou dividir agora, eu prometo que eu vou terminar rápido para a gente debater, mas eu quero falar 5 minutos sobre o que é que eu sempre achei e acho bacana tratar sobre liberdade, e 5 minutos sobre o que é que Stott fala do que é para ele liberdade. Então, para mim, independente de ler Stott, quando eu leio esse texto, à luz do que eu vivo na nossa igreja, quando eu penso em liberdade cristã, para a liberdade a que foste chamados, como Paulo está dizendo aqui, eu penso que liberdade para mim, para Ivanzinho, na minha cabeça, tem muito a ver com a oposição à escravidão do pecado. Para mim, quando Paulo está falando de liberdade, ele está falando em oposição a quem é escravo do pecado. Porque vocês sabem que o pecado escraviza. A gente pensa, ou pelo menos as pessoas pensam, sobretudo os não cristãos, eles pensam que são livres para escolher pecar, porque são livres e eles fazem o que eles querem. Mas nós que caminhamos com Cristo há algum tempo, sabemos que, na verdade, eles não são livres coisa nenhuma. Eles são absolutamente escravos do pecado, porque se não pecarem, eles morrem. Se não pecarem, eles são infelizes. Eles são escravos daquilo. A natureza pecadora impele eles. Então, por exemplo, uma pessoa ela vai dizer que é livre para transar com quem ela quiser. Mas, na verdade, ela não é livre para transar, porque se ela não transar, ela vai ficar infeliz. Aquilo ali escraviza ela. Ela só vai ser contente se ela tiver sexo. Ou exercer poder. A pessoa precisa exercer poder. Se ela não exercer poder, ela vai ser infeliz. São coisas que ela não é livre, ela é escrava daquele negócio. Acumulação de riqueza. A pessoa não é livre para acumular riqueza. Se não acumular riqueza, não consegue dormir de noite. Então, na verdade, aquilo faz a pessoa ser escrava. Dom Ximenes, quando vai ensinar sobre isso, o título da palestra dele é Pecados Escravizadores. Por isso, porque são pecados que nos escravizam. Então, quando penso em para a liberdade a que fostes chamados, eu penso muito nisso, em ter uma liberdade para Peraí, deu um eco aí, não? Voltou normal, tudo tranquilo. Para mim deu um eco aqui, deu uma liberdade umas 4 vezes quando eu falei. Mas agora voltou. A liberdade para mim vem para me deixar livre disso, para de fato eu ter uma escolha. O apóstolo Paulo em Filipenses vai dizer, né, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu acredito que o livre vai aprender a viver contente em qualquer situação. O escravo não é contente em qualquer situação. Se a situação não for do jeito que ele quer, ele não tem contentamento, ele tem infelicidade, falta de realização. Então, a liberdade
para mim, Ivan, todas as vezes que leio, e se eu for pregar, eu vou sempre tratar desse assunto, porque para mim liberdade é isso. O Ed Renekiewicz, comentando esse texto, diz que liberdade não é sobre fazer o que quer, é sobre não fazer o que não quer. Porque o camarada que é escravo, mesmo que não quer, faz, que ele é escravo daquilo. E a verdadeira liberdade é poder não fazer aquilo que eu não quero fazer com a ajuda do Espírito Santo. Então, isso é meus 5 minutos da minha leitura e das minhas referências, como Dom Ximenes, como Ed René, isso vai. Stott não escreve nada disso. Isso aí é porque eu tinha que deixar aqui minha opinião, né? Agora, Stott, nesse livro aqui, traz uma outra perspectiva espetacular sobre o que Paulo está trazendo sobre liberdade cristã. E aí eu vou falar os 5 minutos dele e a gente vai começar a debater. Ele diz o seguinte, ele diz que a liberdade cristã para a qual a gente é chamado é a liberdade da consciência do sentimento de culpa, que também é algo espetacular. Ele diz o seguinte, que eu sou livre do sentimento da culpa de não poder cumprir toda a lei, porque o contexto é do cumprimento da lei. Então, ele vai expor esses capítulos de Gálatas, e eu vou abrir aqui de novo, em Gálatas 5, porque ele diz, por exemplo, começando do 13, onde a gente estava, ele diz, é você ficar livre do sentimento de culpa, por exemplo, da história da libertinagem, versículo 13, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Aí depois ele continua dizendo que é eu ficar livre da dor da consciência, não só da libertinagem, mas também de eu ficar livre, sem culpa, cuidando das minhas relações. Por isso que ele diz, antes ser servos uns dos outros pelo amor. Ele diz, eu não posso explorar ninguém, eu nem posso aproveitar dessa liberdade para dar ocasião à carne, que é a libertinagem, nem posso aproveitar dessa liberdade para explorar o irmão, eu tenho que ser servo um do outro, e nem posso, em terceiro lugar, aproveitar essa liberdade para ignorar a lei, porque a lei existe sim, e há sim princípios morais, é o versículo 14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Stott vai dizer o seguinte, que a verdadeira liberdade não é viver sem lei, porque há sim uma lei, e a lei se resume em amar o próximo como amar a Deus sobre todas as coisas, e ele, no versículo 14, fala amar ao próximo como a si mesmo. Não posso cuidar da liberdade em detrimento de qualquer pessoa, eu tenho que ser servo um do outro, e não posso usar a liberdade para confundir liberdade com libertinagem. E em tudo isso, Jesus veio para tirar o peso da minha culpa, porque uma hora ou outra eu vou cair em qualquer uma dessas 3 situações. Essa que é a sacada de Stott. Stott vai dizer, você não deve confundir liberdade com libertinagem. Mas se isso acontecer, Cristo vai lhe libertar da dor de consciência. Você não pode nem deve explorar o seu irmão. Se isso acontecer, porque a nossa natureza é pecadora, você vai ter esse perdão e essa libertação, a palavra libertação no sentido de nos dar essa liberdade de consciência. Se eu ignorar a lei e eu cair, ainda assim o Espírito Santo vai me dar a liberdade da dor de consciência, e aí o capítulo 5 segue nesse caminho, porque ele vai falar das obras da carne, do fruto do Espírito, andai no Espírito, é a solução do apóstolo Paulo para essa questão da liberdade. E eu vou terminar, porque eu repito, melhor do que eu falar é a gente debater, dizendo que sempre a gente, quando eu, no meu discipulado, há 20 e poucos anos atrás, os grandes debates que eu tinha no meu grupo de discipulado eram os limites dessa liberdade. E a gente nunca concordava, e até hoje os grandes teólogos discutem, e questões de comportamento, a Assembleia de Deus tem costumes de um jeito, a episcopal tem costumes de outros jeitos, aí um é chamado de legalista, o legalista chama a gente de liberal, então vai sempre chegar na discussão dos limites
E sempre o final da reunião, eu já estou antecipando o final da nossa reunião, vai sempre cair naquilo que o apóstolo Paulo concluiu, que é: não tem regra, é andar no Espírito. Não tem lei, é andar no Espírito. Não existe um conceito, não vai existir um checklist do que pode e o que não pode. Vai ser sempre andar no Espírito. O apóstolo Paulo não gostava de dar nada pronto para os seus discípulos e os seus leitores acharem que já sabem tudo e tirar 10 na prova. Ele sempre apelava para um relacionamento nosso com o Espírito Santo, que nesta comunhão com o Espírito Santo vai fazer sentido. O que pode não fazer sentido para você, faz para mim, que é a história, por exemplo, da carne sacrificada aos ídolos. Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Ivanzinho, o que é que convém? Aí é o Espírito que vai dizer para mim, é o Espírito que vai dizer para você. E ai da gente se a gente sair ditando regra para o outro. Amém? Mário já levantou a mão. Então, meu irmão, comenta aí, começa aí um debate. O meu era um amém. Amém porque você falou. Mas se fizesse um amém tão pentecostal assim, que eu disse que eu acho que ele vai... Mas é então, isso, meu irmão, eu acho que é. O senhor quer continuar com o Ivan, comentar já alguma coisa sobre o que ele falou? O Ivan já terminou? Não, ainda tem alguma coisa a complementar? Não, eu vou me meter muitas vezes, mas eu acho que certo, mas dos 5 e 5 que você falou, você já... Não, está tudo certo. Está aberto o debate? Está aberto o debate. Então, Ximenes, quer começar? Quer que eu comece? Eu quero só dizer o seguinte, eu endosso tudo que Ivan disse, né? Porque a cruz nos deu liberdade, mas o Espírito Santo habita em nós. Todos nós pecamos, todos nós. Não há pecado maior, pecado menor, isso era no tempo da lei. Mas não precisa ninguém dizer, o Espírito Santo convence. Você pode estar sozinho, no interior da África, ninguém lhe viu, ninguém lhe conhece, mas você fica constrangido pelo amor de Deus, é o que o apóstolo Paulo diz. Dos anos 1960 para frente, a igreja começou a inventar muita coisa, e daqui a pouco o conceito de igreja era que a coisa transformou-se, resumindo, no seguinte: o seguir a Cristo era por medo, não era por amor. Era por medo. Tinha medo do castigo, medo disso, medo daquilo, medo do estatuto, medo dos cânones, medo das regras, e esse medo girou uma igreja que Deus levantou 2 homens no mundo, naquele tempo, foram contemporâneos. Um foi na comunidade de Labrie, na Suíça, que eu estava com o nome aqui, esqueci. Daqui a pouco eu acho que eu lembro. Francis Schaeffer. E ele criou o primeiro encontro mundial de igrejas cristãs evangélicas. E a própria postura de Schaeffer, na comunidade de Labrie, já era diferente, porque ele era um pastor que tinha rabo de cavalo, isso nos anos 60. Ele usava um rabo de cavalo e pregava, podia ser onde fosse, de bermuda, meião, tênis e uma camiseta. Podia ser numa catedral, podia ser onde fosse. Ele simplesmente ignorava isso, né? Ele entendeu claramente o que o irmão André, que fundou a Missão Portas Abertas, entendeu, que costumes são regionais, né? Costumes são coisas setoriais. Para os irmãos africanos, há coisas que nos chocam, mas temos nós coisas que os chocam. Então, doutor Stott, que você falou muito bem, eu concordo, Ivan, com isso. Na década de 70, fomos eu e o Caio para convidá-lo para vir a primeira vez ao Brasil. E era uma expectativa muito grande, porque ele já estava conhecido no mundo inteiro. E nós fomos à igreja dele, a igreja anglicana da Oxford Street, né? E ali algumas coisas nos impactaram muito. Primeiro, descobrimos que ele era solteirão, ele nunca casou, né? E ele não tinha uma casa onde ele morava. Havia um prédio, deve haver ainda, por trás da Catedral de All Souls, todas as almas no sentido de que qualquer um era bem-vindo. Então, no térreo era a secretaria, a secretária dele, que tornou-se uma lenda, Francis Herd ou Schaeffer, não me lembro.
Schaeffer não, era outro nome. A minha memória está assim, por isso que eu fui ao neurologista. E ela, todos os livros dele, ele a citou. E quando ela morreu, ele reuniu, ele era capelão do Palácio de Buckingham, era o pastor da família real. No segundo andar era o gabinete dele, uma biblioteca que era das 4 paredes. E no terceiro andar, o quarto dele que nós visitamos, e que só tinha uma cama de solteirão, que era a cama dele, aquela cama que a gente chama aqui. E Deus escolheu esses 2 homens para fazer uma revolução na igreja. Tirar a igreja de cima de regra, de pode, não pode, de não é. Um amigo, uma vez, converteu-se um rapaz em João Pessoa e disse: tem mais placa de proibido aqui do que nas avenidas de João Pessoa todas. Né? O relacionamento com Deus só tem valor fundamentado no amor, porque quando você ama e erra, você confessa sem ninguém pedir. Você se desmonta sem ninguém pedir. Não é regra, não é estatuto, não é obrigação, não é cano, não. É o ego que se desmonta. É verdade. E você vai para a presença de Deus em tratos. É aí que, como Paulo disse, miserável homem que sou. Bem que eu quero, não faço. E lá no texto grego, essa é relação a pecado. Mas o mal que eu não quero, eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Então, isso nos ensina, foi muito boa essa sua entrada, essa sua palestra, querido. Eu nunca imaginei que você ia usar o Dr. Stott, né? E eu tenho aqui alguns livros dele, depois vou querer conversar com você, que se você pega para levar. Eu já emprestei muitos a Igor, né? Eu digo, leia, se trouxer, trouxe, se não trouxer, não trouxe, eu não tenho. Eu anoto. Ela anota. Então, só uma nota de rodapé a esse comentário. Eu devolvi. Você devolveu. Ele devolveu. Fique registrado que foi devolvido. Então, Dr. Stott, para mim, ainda é a voz do século XX e do século XXI. Ainda é. Né? Um homem simples. Nós trouxemos aqui, em 2005, eu convidei e veio para a Trindade o Dr. James Houston. James Houston foi amigo pessoal de C.S. Lewis, que foi dessa geração que abriu a cabeça da igreja. Abriu no sentido de não ficar presa a dogma, a regra 1, regra 2, regra 3. Porque se uma mulher, minha esposa diz, eu só não deixo você porque tenho medo. Que amor é esse? O amor se revela quando ela diz que tem todas as possibilidades de deixar, mas não deixo. A gaiola está aberta, mas eu não fujo. Quando perde-se a ilusão de que santidade é não pecar. Porque dentro de uma igreja de 1000 membros são 1000 pecadores. Agora, o meu pecado nunca vai ser maior do que o seu, e vice-versa. Então, em amor, nós nos socorremos, nós nos ajudamos, nós trabalhamos. Reverendo Antônio Elias, que era um santo, na minha opinião, ele disse uma vez: meu filho, se eu contar a minha vida, você cai, você desmaia aí. Eu digo, imagine a minha se eu lhe contar. Né? Mas, à medida que a santidade vai acontecendo isso, a liberdade vai constrangendo. E já não é mais uma gaiola que não permite, é o amor. Amém. E o pior é que a cada vez que você erra, a dor é a dor do amor. Não é a dor de uma obrigação. Poxa, é obrigação, você sai daqui e vai para ali. Então, Deus vai nos ensinando, e como disse Spurgeon, tem aula que ele dá no escuro, para ninguém ver. São aulas tremendas. Eu não sei quando é que Deus vai me levar, não sei se Deus vai me deixar em Recife, não sei. Eu só sei de uma coisa, eu peço a Deus que Ele me trate, porque só Ele me conhece. Eu não me conheço, agora Ele me conhece. Eu tenho muita ilusão com relação a mim, mas Ele não tem. Então, essa palavra que você trouxe, querido, é para usar, porque a liberdade é total. Eu tenho um amigo pastor, não vou citar o nome para ele não ficar marcado, mas é um camarada ultra, hiper, super inteligente, um homem de Deus. Ele diz assim: eu não aceitaria um fiel como eu, mas Deus me aceita. Deus me aceita. Ele disse, porque Ele me aceita, esse amor me constrange. E ele diz assim, toda vez que eu me surpreendo pecando,
São 2, 3 noites sem chorar, sem dormir, chorando. Quem não é convertido entra aqui e sai aqui. Mas a grande pressão é essa do Espírito Santo que constrange. Então, amém por essa palavra. Esse é o discipulado. Dois comentários. Mário, deixa eu fazer 2 comentários bem rápidos. E Primeiro, só uma é o coisinha. seguinte. Só uma coisinha, Ivan. Eu tenho esse amigo que eu lhe falei, você conhece? Eu sei quem é. Ele diz assim, só Deus para me tratar como ele me trata, porque eu jamais trataria sequer um filho como ele me trata. Eu jamais trataria um filho, eu, pecador, como ele me trata. Então, ele diz assim, ele me disse um dia, Alexandre, eu não digo o que significa salvação para não escandalizar a igreja brasileira, que ainda é muito fechada dentro de catecismos. Ele me disse, querido, se eu abrir a boca para dizer o que é a salvação, eu escandalizo a igreja brasileira. E conversamos, e ele disse, Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, você que é advogado, se são lícitas, não há ilegalidade mais, acabou. Mas nem todas convêm. Conveniência é uma coisa, penalidade, castigo é outra. Amém. Aleluia. Aleluia. 2 comentários rápidos. Isso que o senhor falou agora é justamente aquilo que Stott está dizendo. Por isso que é tão importante a liberdade da dor de consciência. Porque, às vezes, nós somos criados num ambiente em que não acreditamos nisso, achamos que há ilegalidade o tempo todo, não conseguimos ter noção da profundidade, da largura e do amor de Deus que encobre uma multidão de pecados, e a gente se penaliza. E a gente morre com a consciência doendo. E citando o texto que o senhor citou de Romanos, Paulo vai dizer assim, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo. E é essa graça que Stott está dizendo que é a liberdade. Liberdade do quê? Liberdade de não ter essa dor de consciência. Porque não conseguiria viver com a consciência doendo o tempo todo, porque a gente ia morrer todos os dias. Então, a grande sacada da liberdade a grande sacada da liberdade é a culpa, exatamente, é a culpa ficar na cruz e a gente ser livre desse sentimento de culpa, sabendo que a graça nos basta. E o segundo comentário que eu quero falar... Agora, a motivação não é medo, é amor. É amor, é. E quando você ama e erra, não precisa ninguém dizer que você errou. Você sabe. Ninguém. Né? Agora, porque quem ama sabe quando erra. Dom Ximenes citou aí, quando ele trouxe para cá, Dr. James Houston, que depois não, já tinha fundado uma universidade, um college lá de espiritualidade lá no Canadá e tudo. E se vocês tiverem curiosidade, essas palestras estão em CD no CETEC da Trindade. Eu realmente recomendo que vocês, passada a pandemia, façam uma visita lá no CETEC e peçam emprestado esses DVDs. Na verdade, as mídias são melhores em CD, para vocês verem essas palestras que ele fez a convite de Dom Ximenes, porque são uma preciosidade. Mas vai, Mário, fala. Vancouver foi fundado por Dr. Houston e Eugene Peterson. Exatamente. Eles dois que fundaram. Né? Quando eu queria trazer o Eugene Peterson, mas ele já estava abalado pela idade, mas Dr. Houston ainda veio. Uma simplicidade. O homem foi pró-reitor da Universidade de Oxford. Um homem de Deus. Comemos uma pizza num restaurante, ele e Carne, e ele falando da intimidade dele com C.S. Lewis. Meu Deus. Espetacular. Queridos, o evangelho é escândalo. Sabe por quê? Porque não trabalha com forca, com espada. O castigo que nos traz a paz, está escrito, estava sobre ele. Isso dói muito mais quando a gente peca do que se fosse uma questão de desobedecer regra. Saber que feriu quem não merece ser ferido e nos amou e deu a própria vida por nós. Me parece que hoje, viu, Dom Ximenes, a gente criou aí um aprofundamento de raiz importante na questão do discipulado, porque tudo que foi dito por Ivan e por você agora mostra que a igreja, na verdade, você falou assim, depois dos anos 60,
a igreja começou a inventar algumas coisas, mas me parece, por tudo que eu tenho lido da história da igreja, que isso é um desafio geracional, né? Cada geração tem as suas esquisitices para poder absorver. E eu vejo isso com muita clareza. Eu que venho dessa confessa repúdio à religiosidade formal, né? Antes da minha conversão, eu tinha sérios problemas com a religião católica, de onde eu venho, meu berço cristão. E hoje eu vejo que a gente tem realmente um desafio geracional. E me parece que a igreja está sempre contemporaneamente exposta ao mesmo desafio, que é como encaixar na vida real que Paulo prega essas coisas do limite. Porque a palavra está clara, mas ela não vai no detalhe pessoal, porque, como o senhor falou, o detalhe pessoal cabe a nós e a Cristo num relacionamento pessoal. Ele não trata a multidão. E aí eu vejo o seguinte, como é que a igreja... Digamos que nós sejamos 20 aqui, eu não sei. Não há como promover crescimento se for uma regra igual para os 20. Perfeito. É que Deus trata Mário como se Mário fosse o único habitante do planeta. Deus trata com Rossini como se Rossini fosse o único. Sabe por quê? Porque o que me tenta não é o que lhe tenta. Os desafios para você não é para mim, para um é dinheiro, para outro é sonegar, para outro é mentir, para outro, enfim. Então, Deus vai nos tratando individualmente. Né? O reverendo Antônio Elías dizia assim, um dia ele me disse, meu filho, eu sou pastor em Niterói e tenho ovelha da zona sul do Rio. Você pensa que eu sou pastor de Dona Mariazinha, que mora no morro lá? Quem é o pastor dela? Ela é membro da igreja que eu pastoreio, mas o pastor dela é a vizinha dela, que é convertida e que cuida da vida dela, com quem ela se abre. Ou seja, discipulado puro, né? Ou seja, a gente está falando, o Ivan também... Ainda que você só tenha um discípulo. Ivan falou dessa coisa da rotina do templo, do ir no culto do domingo, e quão insuficiente isso é para a construção e para o enraizamento do relacionamento com Jesus. E eu vejo que realmente a igreja tem na nossa geração agora esse desafio, que é o mesmo, de assim, olha, qual é a medida e por que eu estou parando de pregar a liberdade que tanto inspira e trocando ela cada dia mais pelo medo que tanto oprime? Porque eu arvorei-me de que sou eu quem tem o poder de conversão e o Espírito Santo virou o quê dentro da essência do Evangelho? Eu sou só um instrumento. A minha voz, muitas vezes, não é a minha voz. Muitas vezes, a minha voz é só um eco. A voz verdadeira está falando coisas que eu, às vezes, não tenho compreensão, cujo português não é bom, como o senhor também falou agora há pouco. Quer dizer assim, mas há um entendedor do outro lado que o espírito reconhece o espírito, a simplicidade, às vezes, do português flui, né? Mesmo sem a doutrina teológica mais sofisticada. Então, eu vejo que hoje a gente tem uma raiz bem profunda aqui nesse assunto do discipulado, bem profunda. Graças a Deus. Realmente abrace isso como sendo a essência, como o Dom Chimenez falou, da coluna, de uma das colunas da nossa igreja, para que aquilo que nos é dado no domingo, aquilo que nos é dado na quarta-feira, não seja suficiente. E que o discurso que sumiu do altar de que tudo me é lícito, tudo mesmo, e que nem tudo me convém, volte para que eu passe a mensagem do Evangelho assim, é Cristo quem faz em mim. É Cristo quem faz em mim. Eu não tenho que ter medo. É interessante que os romanos pagãos não se escandalizaram com o Evangelho. Quem se escandalizou com o Evangelho foram os religiosos judeus, que tinham a Bíblia na mão. Quando viram... Quem foi que matou Jesus de Nazaré? Não foi o Império Romano. O Império Romano executou. Foi o judaísmo, com a Bíblia na mão. E com o povo judeu, dizendo assim, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Quer dizer, até eles que estavam ouvindo a religiosidade falar, como sempre, perderam o senso, né? O senso moral, o senso ético. É que o Espírito Santo vai a lugares que crente não vai. O Espírito Santo vai
em Alô. linguagens que não existem. Porque Mário está falando uma coisa muito importante. Deus é ilimitado, não pode ser limitado por uma linguagem, por um vernáculo bem falado ou mal falado, bem construído ou mal construído. Isso tudo são limitações que quem impôs foi a gente. O Espírito Santo ele faz e não depende de nada disso para poder dizer a quem ele quer dizer o que convém ou o que não convém. E só acontece coisas quando ele fala. Amém. A pessoa pode ser o melhor orador bíblico, mas se o Espírito Santo não falar, não acontece nada. Nada. É um animador de auditório. Deixa eu fazer uma parte. Então, é o Espírito de Deus que convence. O Espírito Santo vai a lugar que crente não vai. Né? Wanda Sá, esposa que foi casada com Edu Lobo, converteu-se aonde? Dentro de uma boate na zona sul do Rio, que o Mário sabe o nome. Lá ela ouviu o Evangelho, alguém conversado, nasceu de novo, hoje é uma pregadora do Evangelho. Depois foi que encaixou-se numa comunidade, porque tem que ter comunidade. Né? Para uma comunidade onde haja humildade para um ajudar o outro. A Bíblia diz, quando um cai, o outro levanta. Mas não diz. A igreja ficou conhecida como o único exército que deixa os seus feridos para trás e vai embora. Eu conheci um tio de Kika, em Brasília, pastor presbiteriano, fizemos um casamento juntos, inclusive, reverendo Adail, que era um presbiteriano com uma mentalidade linda. Ele dizia, venham como estão, venham. E vamos caminhar junto e o Espírito Santo vai fazer. Senão a gente vira, queridos, aquela igreja que é apenas uma versão do que já existe. E nada mais. Vamos abrir agora. Carmen quer falar. Deixa eu só fazer um paralelo, aproveitando o gancho. Isso serve também para louvor, para ministério de louvor. E eu tenho questionado ultimamente, porque eu sou muito zelosa com a questão técnica, com a questão musical, porque eu acho que a gente tem que formar na igreja bons ouvintes, mas às vezes a gente pega uma banda boa, com uma técnica boa, bem afinadinha, né? Tudo casando bonitinho, mas o principal não está lá, que é a unção do Espírito Santo. E vice-versa, né? Às vezes pega o que eu estou dizendo. Então, assim, também, o melhor sermão que eu vi até hoje na minha vida foi na casa de um casal lá de João Pessoa, que o pregador era um rapaz que não sabia ler, mas ele começou a pregar e ele dizia, porque no livro tal, capítulo tal, verso tal, diz isso. Abre aí, irmão. E aí a pessoa abria e lia, e era exatamente o que ele estava dizendo. Agora, o tempo todo assim. E a palavra foi assim, tremenda do começo ao fim. Bíblia pura. O que é que a religião faz? Ela cristaliza, ela diz, bom, agora o negócio é não ler Bíblia, vou me fazer de analfabeto. Não é isso. É a liberdade do Espírito Santo. Olha, querido, se a gente desse liberdade, e agora eu me coloco, ao Espírito Santo, cada culto seria diferente. É verdade. Seria. Você está falando aqui, ali tem uma pessoa que nunca lhe viu, você nunca viu, e você fala o Espírito Santo, fala a ela, tudo da vida dela, aplica, e ela diz, não é possível, contaram tudo a ele. Se não houver isso, nós vamos ter adeptos, somente. Então, um discipulado tem que ler a Bíblia, tirar a lente, tirar os focos, ler para ver o que Deus quer para cada um. Porque Deus pode realizar a mesma coisa de 1000 maneiras diferentes. Porque Deus é criativo. Vamos dar a palavra aos outros. Quem quer mais fazer perguntas? Eu não falo mais. Pronto. Vou dar um mute nele. Vou dar um mute nele. Liga aí. O único que eu me atrevi... Olha, isso aqui é uma da minha... Eu tenho 47 anos, vou completar 48 anos de ordenação, agora em janeiro, dia 23. De lá até hoje, eu já impus as mãos, ordenando centenas e centenas. Mas o novo é interessante. O primeiro que eu vou ordenar, sem conversar, sem pesquisar, sem conhecer bem, hoje eu conheço bem,
chama-se Marcênio. Até ele foi tomado de surpresa, porque lá do altar eu apontei e digo, o Marcênio vai ser diácono. Eu não sei, ele naquela noite deve ter, né? Então, Deus tem liberdade. O Senhor diz, para a liberdade é que nós fomos chamados. Senhor, a gaiola está aberta. Se eu quiser, eu vou, mas eu não vou porque eu te amo. É isso aí. Apesar de mim, dos meus pecados, dos meus defeitos, e pelo teu amor, é aqui que eu quero ficar. Não precisa porta trancada. É isso. Perguntas? Perguntas? Quem quer começar? Quer dizer, Rocine, está com Rocine, quer falar? alguma coisa? Está mudo agora. Agora. Eu não sei que carinha é essa, não. Eu queria hoje só ouvir, Ivanzinho, mas eu não vou perguntar. Eu vou afirmar o que está na palavra. Gálatas eu gosto muito, apesar de ser não é um livro fácil, é pesado. No capítulo 5, versículo 4, eu acho tremendo, onde o livro diz que aquele que quer ser justificado pela lei separam-se de Cristo, caíram da graça. E o que eu penso assim, o que eu menos quero na minha vida, eu digo sempre, quando eu termino a oração, quando eu começo a oração, quem anda comigo sabe, Mário, Ronaldo, eu sei para o Senhor que eu não perca a tua presença. Então, aqueles que querem andar muito na lei, e, como vocês disseram, por amor a Cristo, é que nós temos a liberdade que não se transforma em libertinagem. Quando vem o pensamento, a gente já sofre porque a gente sabe que já está pecando. Então, é esse amor, a esse sangue derramado na cruz por cada um de nós que faz com que a gente o siga. Porque não tem, se a gente não quiser andar pela lei, por nós mesmos, por nossa inteligência, sabedoria, a gente está ferrado. A gente tem que andar por amor a Cristo, porque Ele nos ama. Amém? É só isso aí. E parabéns, Panzinho, Dom Ximene, maravilhosa essa... Fale, amor, agora? Não. Não vai falar, não? Não. O resumo é amor só. É só isso. Ronaldo, fale, Ronaldo. Ronaldo tá louco, tá se coçando aí para falar. Deixa aí. Mas você tá tomando a vez de Mário, porque Mário é quem distribui a bola. Você tá igual a Ronaldo na reunião da terça, é? Você tá igual a Ronaldo. Eu não gosto de falar, não vou falar, não. Oh. Olha, é o seguinte, eu queria fazer um comentário. Ivanzinho, Dom Ivanzinho, um prazer tê-lo aqui, viu? Foi o bispo que falou. Então, foi é um prazer revê-lo e tê-lo aqui. Assim, eu tive estudei, nós estudamos o livro de Gálatas do CETEC agora, no segundo semestre, com o pastor Reginaldo. Muito interessante esse livro, e é um livro... E Paulo, é engraçado porque Paulo é bem Paulo nesse livro, quando ele encara aqueles falsos pastores, falsos... Agora, essa questão, eu concordo absolutamente, claro, com a questão da culpa ser a mensagem do capítulo 5 de Gálatas. O que o John Stott falou, uma visão mais psicanalítica, poderíamos dizer assim, já que ele encara a culpa, que ele encara a dor na consciência, ele levou uma pesquisa psicanalítica, achei interessante também, não conhecia isso aí. Agora, tem uma culpa, não é uma culpa, tem uma liberdade. Quando a pessoa diz assim, eu quero ter liberdade, primeiro, dependendo de como for feito isso, parece uma coisa meio que infantil, não é? Eu quero liberdade. Liberdade de quê? Primeira pergunta, você quer que você está se sentindo preso? Porque, às vezes, o indivíduo é um prisioneiro num cárcere sem grades. Ele é prisioneiro da sombra dele, que é outro problema, né? O indivíduo que não é... Mesmo, às vezes, até um cristão, ele não está bem com ele tem problemas psicológicos, etc. Agora, se você analisar por outro ponto de vista, ninguém é livre nessa vida.
Ninguém que tem responsabilidade é livre nessa vida. Como é que eu digo que eu vou onde eu quero, a hora que eu quero, se eu tenho uma família? Para começar. Então, jamais eu vou ser livre nesse aspecto. É por isso que quando a gente esse aspecto que está se sentindo oprimido, a primeira pergunta é: qual é o seu problema? Você está sentindo o quê? Porque se ele disser que está sendo oprimido pelo dia a dia dele, ele está precisando de outra ajuda, além, claro, tudo que eu estou falando aqui, o Espírito Santo está por trás e é inexorável a participação dele. Não há condição de ser sem ele. Mas o indivíduo que tem uma loja e ele tem que abrir, eu sou o dono, é o dono, mas tem que abrir todos os dias a loja. Então, você não tem como ter essa liberdade que as pessoas ficam... E quando você se converte e você vê que é bom ser escravo da graça, ser escravo de Jesus Cristo, aí é que é uma coisa maravilhosa. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado para não só reclamar, para não só... nós temos nossas responsabilidades. Não é? E outra coisa, tem muita relação disso com o que Mário falou, o que o pastor falou, com coisas básicas do indivíduo em questão. Por isso que o pastor disse uma coisa interessante, que a coisa é individual. A educação que o indivíduo recebeu, a família que esse indivíduo frequentou desde que nasceu, quais são as bases desse indivíduo. Ele pode ser um ateu, mas ele pode ser uma pessoa que teve bases sólidas, base familiar. Então, esse indivíduo, quando ele chegar e se juntar a Cristo, aí, meu amigo, é vitória certa, é fácil, fácil, fácil. Então, assim, liberdade é interessantíssimo, todo mundo tem que ter, mas calma com o que a gente está querendo dizer com liberdade. Porque, e se falar em liberdade, da liberdade da culpa do pecado, então o Espírito Santo está aí com a gente e é resolver isso de certo. Era isso. Vai. Obrigado, Ivanzinho, obrigado, pastor, obrigado, Mário. Vai, Ivanzinho, pode fazer a réplica aí, a tréplica. Rapaz, eu estava ouvindo vocês falarem, quando o Rossini estava falando, e agora, quando o Ronaldo falou, eu me lembrei de algo que eu acho que vocês conhecem, mas que eu acho tão bonito que vale a pena. Vocês conhecem a história da lei lá de Êxodo 21, do escravo da orelha furada. Vocês conhecem isso, né? Isso, para mim, não tem nada mais bonito do que essa história. Você está livre, a lei lhe dá a garantia da liberdade, mas você escolhe servir àquele Senhor por amor. E é por isso que, em muitas das cartas, os autores escrevem Paulo ou Tiago, servo de Jesus, doulos, né? Escravo da orelha furada. Escravos, eu escolho ser escravo por amor. O Dom Ximenes falou isso logo desde o começo. Não é culpa, não é prisão, não é porque eu não posso, é porque eu amo e é porque eu sei... aquela história de Jesus com aquela mulher pecadora, tem uma frase que nos arrebata, né? Aquele a quem muito é perdoado, muito ama. Então, eu sei como eu fui e sou perdoado, porque eu sei o mala sem alça que eu sou, e então eu amo porque sei da quantidade de perdão e escolho, então, ser servo por conta desse amor que constrange. Isso é a coisa mais linda do mundo. Isso faz a gente dormir hoje com menos 55 quilos na cabeça e nas costas, porque não há ilegalidade, a graça sobre mim me basta, eu não preciso ter culpa, nem preciso vigiar ninguém, nem julgar ninguém. Eu é que escolhi, porque fui tão amado, tão perdoado e amo tanto que eu escolhi ser escravo. Eu escolhi me preocupar com o que convém ou não. Porque a diferença da gente para os outros é que as pessoas normalmente não se preocupam com o que convém ou não. E a gente não. A gente tem um amigo Espírito Santo no nosso pé do ouvido e a gente se preocupa em dar ouvido a essa voz que vai nos dizer individualmente, especificamente, em cada situação, o que é que convém e o que é que não convém. Que liberdade maravilhosa é essa? O pastor Ivanzinho, posso dar uma palavra? Poxa, Mário deixando, pode tudo. Ouvindo o que vocês vêm falando, né, na questão da liberdade aqui, eu entendo assim que ela consiste, essa liberdade que a gente está falando, é que ela consiste, sim, em você ser livre para servir, né? E servir ao Deus vivo, servir ao próximo. Quando você verdadeiramente se liberta de tudo aquilo
que lhe prende, né, a poder fazer ou servir a Deus ou ao próximo. Então, no momento em que há uma renovação da mente, né, um momento que você se liberta em alma dos seus pecados, esse servir a Deus, a tranquilidade de servir a Deus, lhe dá essa liberdade. Não sei se é bem mais ou menos o que está se colocando, né, mas eu vejo a liberdade, assim, essa liberdade de alma, essa mudança de mente, é quando a gente sente essa tranquilidade, essa paz em servir o outro e servir a Deus, é quando nós nos libertamos. Na verdade, o que Paulo diz, Elo, é que assim, nós só somos livres nascidos em Cristo. Ele é a liberdade. Porque ele tem a mente sadia e o caráter puro que sabe o limite que a igreja não sabe dar, que a igreja não sabe ensinar. A igreja, porque você veja quantas denominações. Mas você nasce de novo, claro. Eu estou falando aqui para cristão, né? Estou falando aqui para gente, para aqueles que nasceram de novo. Isso. Né? Quando você realmente renova sua mente, você tem consciência do pecado, quando você verdadeiramente se liberta dele, renuncia a ele, né? Então, eu estou falando nessa liberdade, sabe? Essa liberdade de poder servir a Deus, sabendo que você, na luta, mas o Espírito Santo que habita em você vai lhe ajudando, né? No momento em que você vai precisando. Muitas vezes, Paulo sempre diz isso, né? O que a gente não quer, faz. Muitas vezes, a gente precisa realmente voltar e dar um puxavantezinho, e o Espírito Santo nos ajuda a isso. Ele mexe. Né? A gente está na carne ainda, a gente sabe que, vez ou outra, a gente, né, tropeça. Mas a gente mesmo tem um que a gente, Heloísa, mesmo que a gente não faça, nós somos. Não é uma questão, mas eu não fiz, mas pensei. Mas eu também não pensei. Não pensei, mas sou. O problema não é o fazer nem o pensar, é a natureza. Hein? É que de pecador só nasce o reverendo Moisés Cavalieri, que foi pastor da comunidade em Porto Alegre, um homem de Deus, foi reitor da Universidade Metodista. Uma vez umas crianças iam passando aí, a turma disse: olha, pastor, que coisa mais linda, isso é um bando de cascavelzinhas. O veneno já está todo ali. Natureza. É só questão de estímulo. Eu quero, partindo para a minha quase conclusão, a diferença entre religiosidade e evangelho é essa. A religiosidade amedronta o que quer botar para fora. A religiosidade trabalha com castigo, com punição. O escândalo do evangelho, que o judaísmo abominou, é que veio com perdão, com a restauração. Nenhum de nós deve julgar ninguém, porque nós não sabemos a vida do outro como vai ser daqui a 5 minutos. Pode alguém estar conosco e você dizer: meu Deus, esse é podre, e daqui a 5 minutos está reconciliado com Deus. Por isso a Bíblia diz: cada um julgue-se a si mesmo. Eu hoje separei um versículo que diz assim, passei o dia meditando nele. O versículo diz assim: nós não fomos chamados para julgar o mundo. Nós somos chamados para levar as boas novas do Evangelho. Nós somos testemunhas. Recebereis poder e sereis testemunhas. O que é testemunha? Aconteceu comigo, é um testemunho, não é um discurso. Eu conheço pessoas que estavam com a arma para suicidar e o Senhor chegou e libertou ali. Então, é esse evangelho que a gente tem que pedir a Deus, que um avivamento aconteça para que esse evangelho livre, de liberdade, não é cadeia, não é algema. Né? Se eu não tiver convicção dos meus pecados diante de Deus, sozinho, pranto em lágrimas, não adianta. Não adianta, porque, por maior que seja a cobrança e a vigilância, a gente sabe que não funciona. Não é o medo que faz o cristão, é o amor que faz o cristão. Perfeito. Me remeteu a Zacarias, né? Que quando fala que não é pela força do braço, mas pelo Espírito Santo. E aí eu me lembrei quando a gente sai do cursilho. Então, aquela contramão que eu costumava pegar, de repente, pelo simples fato, ou pelo mega fato que o Espírito Santo habita em mim, eu já não consigo pegar a contramão. Não colocaram o luminoso na placa, não colocaram o guarda do lado da placa. Mas não precisa. Começa a me incomodar cada vez que eu faço isso.
e nos pecados, né, nessas situações diárias e naquelas coisas maiores. Então, eu tenho que realmente contar com ele, olhar para Jesus e, por amor a Jesus, realmente ir abrindo mão, né? Deixando com que ele vá me transformando. Mas não Cada é vez por mais duro. nunca. Isso eu vivi muito na conversão de Mário. Eu orava, Patrícia está aí também agora no grupo, e eu fico brincando, contei para Ivan na sexta-feira. Eu disse, Mário, Deus, para converter Mário, mandou o bispo delivery aqui para casa, com discipulado dentro de casa. Para converter Amadeu, o Senhor criou uma igreja em Miami. Amadeu participou do primeiro culto sem nem saber que estava num culto. Estava num jantar com Carlos Alberto e Simone, e de repente aquilo ali foi o início da igreja de Miami. Ele faz como quer, na hora que quer, como o bispo diz, né? E ele é muito mais criativo que a gente, porque eu imagino ele é criativo, isso. Ministro de louvor, e Deus, né, tinha outros planos. Então, alguns dos momentos que nós mais falamos e aprendemos com Deus, Maria é testemunha disso. Foi nas sextas que eu dava rolho e a gente ia para o cursilho. Para ir e voltar era melhor do que um seminário. Era. Porque, primeiro, ninguém tinha assunto pré-estabelecido. Deus ia, falava, a gente ria, gargalhava, e aprendendo, um com o outro. 6 anos. 6 anos. É um discipulado. Foi para mim, foi para ele, foi para os outros, que nós íamos 5 no carro toda vez. Então, a coisa mais linda é a porta estar aberta e você dizer, não saio. Eu amo isso aí, onde eu estou. Isso é que é bonito. Mas não dizer eu não saio porque estou algemado. Infelizmente, a religiosidade, e eu quero que vocês entendam muito bem o que eu vou dizer para não entenderem errado, a institucionalização. Qual é o maior símbolo do mundanismo? Que é chamado pela Bíblia de Deus. É o dinheiro. Mamon. O diabo foi esperto. Tudo isso te darei. Caio é quem diz assim, quer ficar rico rapidinho, vá para um terreiro. O maior símbolo do mundanismo é o dinheiro. E o amor ao dinheiro, diz a Bíblia, está escrito, é a raiz de todos os males, não é de alguns ou dos piores, não. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está escrito, ainda bem que não somos nós que dizemos. Então, a gente precisa se despojar, querido, se despojar de medos, eu sou isso, Senhor, eu sou isso. Não adianta eu querer fazer teatro para Deus, porque Ele sabe quem eu sou. Agora, o azar, me desculpa a expressão, o azar do diabo é que Deus me ama e ama vocês. Pronto. Isso aí ninguém diz. Mas só uma coisa aqui, Mário. Olha, me diga uma coisa. Se alguém chegar numa loja da cidade e disser assim, por exemplo, só citar um exemplo, deixa eu olhar para um aqui, Zé de Paula. Chega lá na Ferreira Costa e diz, eu estou aqui, Zé de Paula disse que eu viesse aqui e podia comprar o que quiser, e mentindo. O Zé ia achar bom. Agora, teve um evento da igreja que 2 senhoras me procuraram e uma disse, bispo, eu estou estarrecida. A irmã chegou e disse, Deus me disse isso, isso e isso. Ela disse, tinha nada a ver comigo. Nada, nada. E depois ficou provado que não era coisa que vinha de Deus. Há pessoas, o nome disso é falso profeta. É como se eu saísse por aí, entrasse numa loja e dissesse, eu estou aqui para comprar no crédito de Mário, no crédito de Ivan, de Ronaldo, de Elísio. Há pessoas dizendo que Deus disse o que ele nunca disse. Mas não se espantam com isso. Deus me falou, Deus me disse. A única certeza que você tem, incorrigível, irrevogável, de que Deus falou, é ler a palavra de Deus. Aí não tenha dúvida. Cuidado. A gente fica muito preocupado com o pecado moral, e é pecado. Mas a gente precisa ter cuidado do uso do nome de Deus. Deus me disse, Deus me falou. Perfeito. Cuidado. Só uma Por coisa, isso que Mário. cada um cuide de si mesmo. Né? Para que não cai.
Diz, Igor. Ivan falou da mensagem, né, de Eugene Peterson, e aí eu peguei aqui porque o texto que eu mais gosto na mensagem é o de Gálatas 5 e Eclesiastes, que ele chama o correr atrás do vento de vazio. Eu acho sensacional. E aqui, em Gálatas, ele diz o seguinte: não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem. Aqui vai o meu conselho: vivam essa liberdade motivado pelo Espírito de Deus. Só assim vocês vencerão os seus impulsos egoístas. Amém. Porque, na verdade, o grande problema do pecado é a gente querer fazer tudo aquilo que a gente quer, não importa a consequência que vai ter para mim, a consequência que vai ter para o outro e a consequência que vai ter na minha relação com Deus, entendeu? Então, essa liberdade, o limite dela é justamente não pensar que está fazendo tudo para si mesmo. Quando a gente olha para si mesmo no exercício da nossa liberdade, vai dar errado. Quando a gente olha para o próximo, quando a gente olha para a comunidade, quando a gente olha para o propósito que Deus tem para a vida da gente, aí a gente está caminhando certo na liberdade. Mas não quando a gente usa essa liberdade para alimentar os nossos próprios impulsos egoístas. Aí a gente não tem diferença nenhuma de qualquer pessoa que serve a qualquer outro Deus. E só complementando uma coisa que Dom Alexandre falou agora, que eu acho que é muito pertinente, é o seguinte: eu até troquei uma mensagem com o senhor, bispo, falando sobre isso, acho que foi esse final de semana. Existem coisas que as pessoas vão falar em nome de Deus e a gente precisa julgar o que foi dito, não a pessoa. Isso, exatamente. Não é o profeta que deve ser julgado, mas a profecia. Isso. Porque às vezes o cara falou na carne, mas numa outra vez pode ser que seja em nome de Deus mesmo. Entendeu? E como é que se julga uma profecia? Pela Só Bíblia. tem um gabarito, que é a palavra de Deus. A palavra. Quem não lê, não tem saúde para discernir e julgar. Tem que ler a Bíblia todo dia, engolir a Bíblia. Porque é ela que estabelece o julgamento, entendeu? Esse indivíduo aqui, esse tal desse Igor, Ivan, eu já lhe disse, entrou no meu coração de tamanco. Né? E eu tenho tido bons momentos com o Igor, maravilhosos momentos com o Igor, graças a Deus. Por quê? Graças a Deus. Eu procuro transmitir aos que são mais jovens qual é o maior inimigo de um pregador. Chama-se a soberba, que precede a ruína. A soberba precede a ruína. Pode ser bispo, arcebispo, teólogo, professor. Não interessa. É para todos nós. Função é uma coisa, pessoa é outra. Deus não trata com função, Deus trata com pessoas. Então, eu digo a eles, já 2 vezes que a gente fez reunião para isso, acho que 2 vezes, e eu digo, aprendam com as mancadas da gente. Aprendam com as mancadas da gente. Né? Como a gente diz a um filho, meu filho, eu já passei por aí. Essa estrada é perigosa. Aí o filho que obedece diz, eu não vou. Mas tem uns que só vão se aprender e meter a cara no chão. Então é isso, nós temos que ajudar uns aos outros, estar juntos, chorar uns com os outros. Não foi comigo, mas foi com meu irmão. Amém. Não, a gente não para, não. Ivanzinho está ali. Mas, rapaz, olha, esse Igor que chegou no seu coração de tamanco, ele botou para torar agora, porque na minha cabeça ele resolveu o que para mim é a chave de decidir o que convém ou o que não convém. Todas as vezes que o Espírito Santo vai falar comigo para me orientar sobre o que convém e o que não convém, considerando que tudo é lícito, é a partir da definição do que é egoísta ou não, do que eu faço pensando em mim e do que eu faço pensando nos outros, e não adianta que nenhum não cristão vai entender, ninguém, só entende quem tem a mente de Cristo, só entende quem está cheio do Espírito Santo, porque é um negócio de louco, não é à toa que o apóstolo Paulo disse que o evangelho é loucura, porque veja só de novo, capítulo 5, versículo 13,
Vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Antes, sede servos um dos outros. Quem é que no mundo vai entender um negócio desse? Não bate para quem é do mundo, para quem não tem a mente de Cristo, não bate. Você foi chamado para a liberdade, seja servo do outro. Para quem é do mundo, isso é uma contradição de termos. Se eu sou servo do outro, eu não tenho liberdade, eu sou servo. Então, essa palavra que Igor trouxe, que é a palavra egoísmo, que ele pegou lá de Eugene Peterson na mensagem, que tem a ver com esse versículo, uns dos outros, é o que vai definir pela palavra o que convém e o que não convém, nos detalhes da vida, que a palavra não vai dizer. Porque, para mim, como pastor, é muito fácil dizer para as minhas ovelhas o seguinte: olha, se vier uma profecia, você julga pela palavra. Se tiver aqui, está tudo certo. Mas tem coisa que não está na palavra. Ivanzinho, tu vai ser pastor na reconciliação ou não vai? A palavra não vai dizer isso para mim. Ivanzinho, tu vai torcer para o Náutico ou para o Sport. A palavra não vai dizer isso para mim. Graças a Deus eu torço para o Náutico com muito sofrimento. Mas a palavra não vai dizer isso. O que define... Cadê Rossini? Rossini ainda bem. O Rossini está ali. Você vê, Rossini, que Ivan é herege, né? Ele está mais feliz do que eu. Ele está mais feliz do que eu. Eu recebi... Mas é muito herege. Né? Eu recebi uma... Eu fiz para o titular da diocese. Eu recebi uma ligação a semana passada de um goleiro, ex-goleiro de um time do Recife, pedindo uma sala na reconciliação para os atletas de Cristo se reunirem uma vez por semana. Como é seu nome? Eu disse Albérico. Eu digo, foi goleiro de quem? Do Sport. Eu digo, mas não é possível. Mas foi do Náutico também, viu? Homem de Deus. Aí eu me lembrei de Magrão. Eu estava no shopping de Guatemi, aí dá aquela mão aqui, olhei, era Magrão. Ô, pastor, tudo bem? Eu digo, ô, Magrão, tudo bem? Ele disse, olha, eu queria só fazer um pedido de oração ao senhor. Eu digo, faça, querido, não tem problema. É que nós vamos decidir o campeonato domingo, e vai ser um jogo duro. Eu queria que o senhor orasse por mim. Eu digo, oro. Aí ele disse, só tem um problema, é contra seu time. Aí eu digo, tem nada não, oramos. No domingo ele pegou 3 pênaltis na decisão por pênalti. Senhor, encontrei ele um dia depois, digo, ele nunca mais me peça para orar disso não, viu? Por favor. Agora lá vem outro, Rossini, Albérico, que foi goleiro do Sport. Agora, mas do Náutico também. Mas deixa eu lhe dizer, Dom Mas ele foi do Náutico quando estava embaixo, na carreira. Não, deixa eu lhe dizer. E para o Sport também. Ele nem no Náutico, nem no Sport chegou a jogar. Ele era banco nos 2 times. Agora, deixa eu lhe contar. O assunto agora é futebol. Não, mas falando de Deus agora. Ele foi, Dom Ximenes, da igreja do pastor Roberval, presbiteriano, a vida inteira. Um homem de Deus. Ele só saiu da igreja quando a igreja virou episcopal. É que hoje é a do pastor Elias, a Paróquia da Misericórdia. Eles eram todos presbiterianos de Roberval. E isso, Albérico era líder de lá, não acompanhou Elias quando Elias virou episcopal, mas é um homem de Deus que jogou no Sport e jogou no Náutico também. Ô, coisa boa. Para fechar, alguém mais quer perguntar alguma coisa para o pastor Ivan e para o Dom Ximenes? Fica, tem alguma pergunta? Cris? Nai? Romeu também está ali caladinho. Elisa. Eu acho que esse discipulado tinha que ser quinzenal. Eu vou só comentar, Mário, rapidamente. Algo que me ocorreu é que, por experiência própria, né? Falando de liberdade, eu queria acrescentar que essa questão está mais ligada ao conceito que Ivanzinho tem também de liberdade, sem diminuir a liberdade da culpa, né? Que Cristo também bradou do altar da cruz, né? Está quitado, né? Está pago, tetelestai. Mas, assim, eu queria acrescentar a liberdade da ignorância, né? Porque muitas vezes a gente, quando não conhece a Cristo, né? Quando não conhece a palavra, a gente vamos dizer assim, até inocente, por ignorância, né? E é triste ver isso. Era triste quando a gente dizia assim, né? Não é por acaso que a palavra diz que o cego disse, né? Não sei, eu sei que eu era cego e agora vejo, né? Faz essa alusão. Quando a gente entende e o Evangelho encarna em nós, é como se a gente
passasse a enxergar. Né? Acho que, não sei se o pastor Ivanzinho já usou essa... Pastor Roberto usa sempre. Que a conversão muitas vezes é quando, se você estivesse com um quarto escuro e de repente liga a luz, né? E aí você vê e consegue enxergar e consegue parar de esbarrar nas pessoas, consegue parar de tropeçar, né? E isso foi muito forte na minha vida, né? Acho que ter a liberdade de escolher é ótimo, mas assim, antes vem a gente ter a liberdade de enxergar, senão a gente não escolhe, só escolhe mal. Né? E aí, é isso. Eu queria só acrescentar isso aí. Olha, eu quero deixar um versículo com vocês e agora eu vou parar para vocês meditarem. É exatamente o que eu vou botar nos grupos hoje antes de dormir. João 12:47. Disse Jesus: eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. E aí eu pergunto, e você, cristão convertido, veio para quê? Amém, meus filhos. Amém. Quer imitar seu mestre, não julgue. Leve a ele. Amém. Amém. Ivan, mais alguma consideração? Podemos encerrar? O que você acha aí? Não, meu irmão, eu estou feliz. Eu gosto de falar dessas coisas do Evangelho, gosto Mário, de tá falar da contigo. Bíblia. E estou feliz. Dia 31 é um domingo e louvado seja Deus, Dom Ximenes e Igor me chamaram, estarei na Recon presencialmente para estar mais pertinho de vocês. Graças a Deus. Coisa boa. Coisa E boa. arrumem amizades. Né? Eu tenho uma amizade como talvez nunca tenha tido na vida com o Jair, com o Igor agora. E também estou começando a farejar Igor. Mas Jair, sábado, veio para cá, passamos mais de 2 horas conversando, tomando um cafezinho. E me desculpem a palavra, mas ela diz tudo, vomitando. Para depois orarmos e sairmos. É cura, é cura. Leves e livres, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, olha, boa noite a todos. Obrigado pela presença, mais uma vez significativa. Eu acho que isso não honra a homens, mas honra ao Senhor. Amém. Demonstração do interesse, do crescimento, do enraizamento, né? Hoje nós discutimos um tema aqui que está muito associado ao nosso discipulado. Quer dizer, a liberdade da igreja, ela não é uma fruta boa se ela não tiver raiz profunda no Evangelho, porque aí essa árvore pende a qualquer vento, e a gente hoje está limitado aí por uma série de circunstâncias de pandemia e tudo mais, mas a gente tem que voltar ao normal, e não gosto da expressão o novo normal. O normal é só um, o normal é Cristo e ponto final. Os cuidados são os mesmos de outras épocas, a gente esquece a história da humanidade, pandemias piores, 1000 vezes piores do que essa, já assolaram a humanidade, a peste negra, a peste bubônica, enfim, e morriam 60 milhões de pessoas. Então, a gente tem que lançar todo o medo fora, porque nós estamos debaixo do amor de Cristo, isso nos basta. Isso não é assinar atestado de bobo, de idiota, de correr risco. Nem de óbito, Mário. Hã? Nem de óbito? Não. Atestado. Nós somos idiotas, nós não somos idiotas, não estamos assinando atestado de idiotas, nos descuidando. É que você me interrompeu na hora que eu estava falando exatamente o que nós temos que fazer. Construindo os nossos cuidados, o nosso zelo, usando aí as precauções necessárias, mas a gente tem que lançar o medo fora. Nós estamos numa outra realidade e outra percepção de vida, entendeu? Então, nós temos que levar e proclamar o Evangelho. O Evangelho não prega o medo, o Evangelho prega a verdade, tá certo? A verdade. E se essa verdade hoje, mesmo circunstancial, ela é presente, a gente prega ela e os cuidados a ela. Mas a gente não é escravo dela, não vai ser ad eterno escravo dela, entendeu? Então, era isso. Eu queria realmente agradecer a todos aí a presença. Amém. Quem ora para a gente terminar? Ronaldo, ora para a gente terminar. Oremos, Senhor.
Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui na tua presença, ouvindo essa palavra que vem pelas bocas de Ivanzinho, mas que palavras que vêm da tua fonte, Pai. Obrigado por tudo, obrigado pelos esclarecimentos, obrigado, como disse Romeu, porque acendestes mais luzes na nossa escuridão para o entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus, entregamos tudo em tuas mãos, nos dá saúde, nos dá paz, nos dá livramento. Entregamos tudo, Pai. Que teu Espírito Santo insista, Pai. Em nome de Jesus. Que a gente persevere na tua presença sempre. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Obrigada, pessoal. Queria falar um negócio rapidinho aqui. Acabei de receber uma notícia aqui que o meu filho chegou para vir buscar a autoridade, a neta. E doutor José Carneiro Leão vai ser o primeiro médico a ser vacinado em Pernambuco. É lá da nossa igreja, faz CETEC, colabora conosco nos EJC, nos ECC. Então, isso deixou a gente aqui bem feliz. Que venha para somar aí Ele é um senhor, Aloysio? Ele é um senhor, é? É. Ele é médico da UTI pediátrica lá do Getúlio Vargas. Aplicativo. Zé, você abriu Zé Luiz, você abriu sua câmera agora. Eu estou vendo você aqui, meu irmão querido. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite, Mário. Obrigada. Boa noite. Obrigada a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Beijo no coração de todos. Boa noite. Amém. Boa noite.